Então, eu ia fazer um vídeo sobre a minha campanha. Porém, eu estava pensando nos 3 pilares de D&D, que é a exploração, o combate e a interpretação. E eu quero comparar esses 3 pilares no D&D original com o D&D quinta edição, para ver o que mudou. E eu já vou dando um spoiler aqui, que 2 pilares foram retirados do D&D quinta edição, mas um pilar foi otimizado. E antes da gente começar, eu queria pedir para vocês para pegar esse vídeo e mandar para o seu grupo de RPG, no seu WhatsApp, para os seus amiguinhos. É isso aí? Porque isso ajuda o canal. Meu canal é pequenininho e é legal ajudar canais pequenininhos a crescerem, entendeu? Porque isso é um hobby divertido. E dá um like, dá um subscribe, eu tô falando no celular na rua, é isso aí. A gente vai começar pelo primeiro pilar, que é o combate, que é onde o D&D quinta edição brilha pra caramba. Comparado com o D&D original, é ridícula a diferença. É muito bom o combate da D&D quinta edição. Se tu comparar o guerreiro do D&D quinta edição com o guerreiro do D&D original, é um mar de diferença. Por exemplo, o guerreiro do D&D quinta edição, ele pode agarrar, ele pode dar 2 ataques com Action Surge, ele pode usar a ação dele para esquivar, ele pode procurar uma cobertura, ele pode gastar um dado de ação dele para intimidar ou para bloquear, alguma coisa assim. Ele tem uma especialização numa arma. E o o guerreiro do D&D original, ele não tem tudo isso. Ele só pode atacar. Claro que ele tem a melhor armadura, o melhor PV, o melhor ataque do D&D original. Porém, nada mais do que isso. E se tu olhar para as outras classes, como o mago, o clérigo e o ladrão, tu vai ver que essas outras classes também não tem muitas opções no combate, entendeu? Claro que o mago vai ter as magias dele, o clérigo vai buffar ou curar, e o ladino só vai ser eficiente quando ele atacar pelas costas. E se isso não acontecer, provavelmente ele vai cair com um golpe. E o ataque surpresa do ladino no D&D original é muito mais restritivo do que o sneak attack do ladino quinta edição. Sem tirar que hoje ele tem um D8 de vida e antigamente no D&D original ele tinha um D4 de vida, ou seja, ele podia começar com um PV. O mago e o clérigo hoje em dia, no quinta edição, tem uma capacidade muito maior de recuperar as magias que eles tinham no passado, que era recuperando durante o descanso longo, né? Porém, as magias de hoje elas não acabam com o combate quando elas acabavam no D&D original. Então a dinâmica do D&D original para o mago e às vezes para o clérigo era assim, não fazia nada o combate inteiro e quando chegava uma emergência eles usavam uma magia que acabava com o combate, ou seja, eles não faziam nada a maior parte do tempo. Embora eu tenha a minha opinião de que o mago no D&D original e o clérigo eles são muito melhor pensados como classe do que no D&D quinta edição. Por quê? Porque no D&D original, uma magia era uma coisa muito especial. E hoje em dia é uma coisa padrão. Um cantrip é uma coisa que quase toda classe tem, entendeu? E no D&D original, o mago era vulnerável e poderoso pra caramba. Então ele tinha um grande defeito que ele precisava que os outros protegessem ele para poder usar as magias dele. E uma grande vantagem, que ele acabava com o combate, acabava com o encontro com uma magia. Ou seja, o encantar pessoas durava dias. Uma magia de sono, que é a bola de fogo de pobre, ele fazia, acabava com o encontro de nível alto, cara. Então era uma diferença absurda. Porém, o mago tinha 2 defeitos. Que o primeiro é que ele precisava escolher as magias que ele ia levar para o campo de batalha, as magias que ele ia preparar no dia, ou seja, se ele tivesse 2 mísseis mágicos, ele não podia usar outros slots para conjurar esses mísseis mágicos. E a segunda é que ele descrevia a magia que ele vai conjurar no começo do turno, e quando todos os personagens agiam, a magia era conjurada. Então, se ele tomasse dano entre ele declarar e conjurar a magia, ele perdia a magia. Então era especialmente necessário que os outros personagens protegessem o mago enquanto ele estava conjurando magias. Mas para concluir essa parte, o D&D quinta edição dá de lavada em todas as outras edições. Em questão de combate, cara, não tem igual. Os 2 outros pilares foram absorvidos pela mecânica de perícia. Ou seja, você tem uma dificuldade, você rola o dado,
passou, você é bem-sucedido, falhou, você não é bem-sucedido. Parece óbvio, mas nem sempre foi assim. É claro que existiam perícias em D&D original, que é tipo ouvir ruídos e as perícias de ladrão. Por exemplo, você tinha uma perícia de esconder-se nas sombras, de desarmar armadilhas, que ainda foi transferido para a terceira edição, para a quarta edição e para a quinta edição. Então a gente pode começar pela exploração. Cada um desses pilares, ele tinha suas próprias mecânicas. A exploração, ela tinha mecânica de turnos e de manager de recursos, entendeu? Tu controlar os recursos que tu levava para dungeon. Por exemplo, um pitão, uma corda, uma tocha, esse tipo de coisa assim. E ao invés de jogada de dados, usando perícias como tu tem hoje, você tinha um jogo de perguntas e respostas com o mestre. Por exemplo, eu vou na gaveta, eu olho o que tem na gaveta, eu procuro o que tem dentro dela. O mestre pode decidir que eu posso ter que gastar recursos. E esses recursos podem ser tempo, risco ou encontros aleatórios. Além de eu poder ter que gastar equipamento também. Então, no exemplo da gaveta, eu posso simplesmente minuciosamente ficar tateando ela e procurando algum compartimento secreto. E o mestre fala assim: bom, você gastou 10 minutos, você quer continuar procurando? E eu digo que eu quero continuar procurando. Então eu gasto 20 minutos e acho um compartimento secreto com pergaminho. No caso de recursos, por exemplo, no exemplo da gaveta, eu poderia estar gastando ferramentas de ladrão, elas quebram, elas se desgastam enquanto estou tentando abrir a gaveta. Ou, no caso de risco, eu posso simplesmente não ter ferramentas de ladrão ou não ter um ladrão no grupo e precisar quebrar a gaveta para destrancar ela com o meu machado. Isso o mestre vai rolar um encontro aleatório para ver se algum monstro percebeu essa barulheira que eu estou fazendo. E aí é que tá a diferença. Se o monstro percebe a barulheira que tu tá fazendo, não tem descanso curto. É só descanso longo. E o descanso longo recupera muito pouco, entendeu? Então tu entrar em vários combates é arriscado. Principalmente combates que talvez você não possa vencer, entendeu? Então os jogadores precisavam minuciosamente calcular quais os combates que eles iriam entrar e quais os riscos que eles iriam correr. E aí é que entrava o mago, que ele tinha o arsenal de acaba o combate assim, rápido. Então no D&D original, a exploração era os jogadores indo pela dungeon, usando tempo, recursos e equipamento para investigar a dungeon e conseguir tesouros, conseguir o objetivo deles. Isso em contraste com D&D quinta edição, que as dungeons elas servem para vários combates, entendeu? Para vários desafios de combate diferentes e um flavor, uma história entre esses desafios de combate. Claro que eu mesmo jogo assim, entendeu? Não é uma coisa ruim. Porém, o D&D original tinha aquela sensação de exploração e de perigo, um pouco mais aguçada assim. E finalmente a gente tem o roleplay, que na interpretação tu não precisa de muita jogada de dados. Porém, no D&D original e na quinta edição, são usadas mecânicas diferentes para resolver conflitos sociais. E um conflito social na quinta edição tu resolve basicamente rolando perícia. Ou algumas classes especializadas como um bardo, que pode usar também, além disso, magias para resolver conflitos sociais. Porém, no D&D original, você resolve conflitos sociais mecanicamente de uma forma um pouquinho diferente. E para isso você tem dois sistemas básicos. O primeiro é a reação. Quando você encontra um monstro ou um NPC, ele rola o teste de reação dele modificado pelo teu carisma. Teu carisma alto vai ter uma reação melhor, carisma baixo vai ter uma reação pior. Porém, essa reação não é positiva ou negativa. São gradientes de positivo ou negativo, de hostil a indiferente a amigável. E o segundo sistema é a moral. E aí que você consegue usar o terror psicológico também no combate. Porque você consegue quebrar a moral do inimigo e vencer o combate fazendo eles fugir. Mas a moral também não afeta somente os seus inimigos, porém os seus aliados e as pessoas que vão carregar tochas e carregar o teu equipamento durante a dungeon, as pessoas que você contratou.
Então o mestre consegue usar essas duas ferramentas em qualquer situação social. E se tu for ver as regras de exploração e as regras de confronto social do Old School, tu vai ver que muita gente acha que é um jogo muito mais completo do que o quinta edição. Embora ele seja muito mais simples na questão de customização de personagem e na questão de complexidade do combate. Então qualquer edição, D&D sexta edição, D&D Next, novo D&D 2025, qualquer uma dessas edições deveria implementar o combate da quinta edição com o roleplay e a exploração da primeira edição, talvez melhorando até as regras da primeira edição. E se fosse eu desenvolvendo o sistema de D&D sexta edição, eu provavelmente acabaria com todas as regras de perícia, substituindo elas por jogadas de atributo e incluiria essas regras old school no jogo. E basicamente é isso. Se você gostou desse vídeo, pega esse vídeo e manda para um amiguinho seu. E vai no meu vídeo sobre Vampiro a Máscara. Como Vampiro, na verdade, é um jogo de máfia. Que é um vídeo bem legal. Esse eu escrevi script. Esse aqui que eu tô falando agora, não escrevi script. Então, beleza? Obrigado. Valeu, até a próxima.